começando pela crise dos Yanomami, né? Essa crise humanitária terrível que se trata de uma crise gigantesca e que é uma questão mundial. É uma questão brasileira, mas é uma questão do mundo, né? Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero trazer para vocês, deixa eu só destacar aqui, algumas medidas que já estão sendo tomadas. A AGU vai montar uma força-tarefa em defesa dos Yanomamis e dos demais povos indígenas. Então, é uma coisa que realmente já é uma atitude da AGU, né? Nós já temos aí uma atitude da AGU mostrando que ações já estão sendo tomadas, né? E tem uma série de outras ações sendo tomadas. A Polícia Federal está abrindo processo contra o Bolsonaro, quer dizer, de investigação por genocídio. Quer dizer, nós temos já uma série de atitudes sendo realizadas que são necessárias diante do escândalo que é, né? Aqui, ó. A AGU montará uma força-tarefa em defesa dos Yanomamis e demais povos indígenas. Causa ambiental e dos povos tradicionais é uma das prioridades da alta cúpula dos advogados do governo. A Advocacia Geral da União, órgão que reúne defensores do governo federal nos tribunais, vai montar uma força-tarefa nacional para apoiar os povos indígenas, os Yanomami, no norte do país. Vivem uma situação dramática, como visto nos últimos dias, mas todas as etnias terão uma espécie de socorro. Na gestão do Bolsonaro, diz o chefe da AGU, ministro Jorge Messias, os indígenas foram abandonados à própria sorte. Lidar com esses problemas é uma das missões de uma repartição recém-criada por Messias na AGU, a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. E é exatamente pela questão ambiental que os indígenas, a questão dos indígenas no Brasil é uma questão humanitária e também é uma questão mundial. A grande ameaça que a humanidade vive hoje no mundo é o aquecimento global, é a mudança climática. O planeta Terra está ficando mais quente e isso está levando o planeta a uma mudança climática que ameaça a vida na Terra. E é por isso que é tão importante proteger essas regiões onde existe floresta, né? Porque isso é um pouco que a gente pode atrasar, digamos assim, e mitigar o aquecimento global. Existem uma série de outras iniciativas que são necessárias para isso. A gente tem que fazer uma transição dos combustíveis fósseis para, por exemplo, carros elétricos, né? Eletricidade feita de forma sustentável tem que ser uma das medidas que nós temos que fazer, não só para carros, mas para toda a indústria, né, e a produção industrial. E a humanidade tem que fazer toda uma transição nessa direção. Essa é uma emergência, né, que nós precisamos hoje na humanidade. E só para vocês saberem da iniciativa da AGU, segundo o chefe da nova Procuradoria, Mariane Cirne, haverá uma virada na atuação do governo federal via AGU perante o Supremo. No dia da posse, Lula assinou decretos a revogar várias decisões do antecessor, e a área ambiental havia sido o tema com maior número de atos. O petista proibiu o garimpo artesanal em terras indígenas e mudou algumas regras para permitir a volta do Fundo Amazônia, entre outras coisas. Passado naquele momento inaugural e simbólico, a AGU prepara uma espécie de segundo passo na virada ambiental. Nesse pacote haverá, por exemplo, a revisão de decisões do IBAMA, que na prática acabaram com multas contra desmatadores e engessaram os fiscais do órgão. Isso é importante de entender. Não é apenas que o governo Bolsonaro foi omisso. Existe essa discussão, assim, o governo Bolsonaro foi omisso, né? Teria sido uma omissão do governo Bolsonaro. Eu acho que essa fala, trazer dessa maneira, na verdade é um equívoco, porque não é só uma questão de omissão, é uma questão também de... deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, de conseguir tirar. É uma questão de projeto, ou seja, o governo Bolsonaro ele teve um projeto de facilitar o garimpo ilegal, de facilitar o desmatamento, de facilitar uma série de atitudes que contribuem negativamente para a vida dos indígenas. Então, não é correto tratar isso como uma mera questão de descaso, de omissão. Né? É um equívoco tratar isso apenas dessa forma.
Existe uma série de outras notícias aqui, ó. Tem a força-tarefa que eu já citei, tem a ação também do ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu vou trazer essa notícia aqui para vocês também. É uma outra notícia relativa aos Yanomamis, não é? E é uma outra notícia relevante sobre esse assunto, não é? O ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, deixa eu só destacar aqui para vocês. Pronto. O ministro da Justiça buscará o sufocamento financeiro do garimpo ilegal. Em entrevista à Globo News, o ministro disse que a ação no STF pode cortar canal de venda ilegal de minérios. Isso é fundamental para acabar com o garimpo ilegal. E o garimpo ilegal tem uma relação muito estreita com o que está acontecendo com os Yanomamis. Então, a atitude que o Flávio Dino está destacando aqui, ela é muito importante para a proteção das terras indígenas, né? Para evitar a destruição das terras indígenas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, a sua parte, essa notícia está no Carta Capital, que está atuando em favor do sufocamento financeiro das organizações que praticam o garimpo ilegal. Ele disse ter enviado nessa quarta-feira um ofício à Advocacia Geral da União, em que destaca uma ação no Supremo Tribunal Federal que pode abrir caminhos para essa estratégia. A declaração foi dada em uma entrevista do ministro à emissora Globo News. Dino mencionou à AGU a ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao STF em novembro do ano passado pelos partidos PSB e Rede Sustentabilidade. A peça questiona uma norma que permite a comercialização de ouro com base na presunção da boa-fé. Presunção da boa-fé de garimpeiros, principalmente de garimpeiros ilegais, das informações prestadas pelos vendedores sobre a origem da mercadoria. O governo Bolsonaro, quando a gente vai examinar os atos e tudo mais, a quantidade de coisas que eles fizeram para favorecer os predadores da floresta, né? Os predadores das terras brasileiras, pessoas que estão saqueando as nossas riquezas e que estão contaminando o meio ambiente, e o quanto eles fizeram para destruir os órgãos de fiscalização, não está no gibi. Né? É muita coisa. É muita coisa. Então, para Dino, o dispositivo quebra o princípio de que a cadeia produtiva deve zelar pela ética dos seus negócios. Caso a presunção de boa-fé seja eliminada pelo STF, diz ele, será possível cortar um dos canais pelos quais as organizações criminosas operam. Né? E muitas delas não têm boa-fé coisíssima nenhuma. Nós estamos exatamente cuidando disso, do modo que nós vamos fazer uma desintrusão que parta do desestímulo financeiro a essas organizações, a chamada descapitalização. Está seguindo o dinheiro, né? Que é uma iniciativa absolutamente correta nesse tipo de combate ao garimpo ilegal. Então eu vejo o governo Lula, esse é um comentário geral que eu quero fazer, realizando ações no sentido de combater isso, né? De combater esse descaso e, mais do que isso, esse projeto de destruição ambiental feito pelo governo anterior. Mas é importante dizer também que, embora o ministro e outras pessoas já estejam realizando ações para combater, né, e para nós não devemos esquecer certas coisas que foram feitas pelo governo Bolsonaro, é importante responsabilizar o governo Bolsonaro pelo que está acontecendo com os Yanomamis. E essa reportagem da Carta Capital, aqui vai um elogio até a Carta Capital, porque a Carta Capital fez uma cobertura bem ampla disso. Eles destacaram que o governo Bolsonaro não executou o plano do IBAMA para resolver o garimpo na terra Yanomami, diz o Ministério Público Federal. Segundo o procurador, a estratégia teria o potencial de erradicar a atividade criminosa na terra indígena, mas o governo Bolsonaro fez isso daqui, ó. Cruzou os braços e não fez nada. E o plano já estava pronto. O plano já estava pronto, já estava aprovado, já poderia ter sido desenvolvido, mas o governo Bolsonaro não executou. Por que não executou? Não executou porque não interessava. Não executou porque o governo Bolsonaro é um governo que incentiva o desmatamento, garimpo ilegal, pesca ilegal. O próprio Bolsonaro foi multado por um fiscal do IBAMA, né, por pesca ilegal, e depois ele arrumou um jeito de ter esse funcionário demitido. O que mostra, o que diz muito sobre ele, né? Eu fiz, inclusive, um vídeo no meu canal sobre esse assunto, desse plano não executado, né, na terra Yanomami.
Isso, gente, é muito grave. E eu quero que vocês tragam as suas questões, seus questionamentos, seus comentários sobre essa questão. Eu realmente entendo que nós estamos vivendo uma tragédia humanitária de gigantesca escala e, felizmente, algumas ações já estão sendo tomadas, inclusive para responsabilização do Bolsonaro. Por exemplo, essa ação da Polícia Federal. Vou mostrar aqui vocês. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o genocídio contra os Yanomamis. O procedimento apurará se houve intenção na omissão de socorro das comunidades por parte das autoridades e se recursos foram desviados. Eu adianto para dizer que as evidências de que os recursos foram desviados são gigantescas. A gente já sabe que muito do dinheiro foi para uma ONG evangélica, mais de 800 milhões de reais. Isso foi amplamente divulgado na mídia, né? Mais de 800 milhões de reais foi para uma ONG evangélica. Nós tivemos uma grande parte do dinheiro também utilizado para transporte aéreo, que os donos são garimpeiros. O governo Bolsonaro pagou para isso. E especialistas consultados da comunidade Yanomami, né? Ou seja, indígenas que trabalham justamente com acesso à comunidade, com o movimento social ligado aos Yanomamis, já deram entrevistas para vários órgãos da imprensa. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que o governo Bolsonaro simplesmente não fez nada e favoreceu os garimpeiros, favoreceu o desmatamento. Então, essa investigação da Polícia Federal, eu acredito que vai demonstrar exatamente isso. A Polícia Federal abriu, nessa quarta-feira, inquérito para apurar a ocorrência de crime de genocídio, omissão de socorro e desvio de recursos que teriam sido destinados ao povo Yanomami. A abertura do procedimento, requerida pelo ministro da Justiça, se baseou no relatório que revelou uma centena de mortes de crianças por desnutrição. Na segunda-feira, Dino declarou que há indícios fortíssimos de crime de genocídio contra a comunidade indígena. Ele está coberto de razão. A crise humanitária levou o governo do presidente Lula a dispensar 43 militares da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Segundo o ministro da Justiça, a investigação tem como alvo ex-ministros e ex-presidentes de órgãos como FUNAI, ex-dirigentes da saúde indígena e agentes públicos de alto escalão que estimularam o garimpo ilegal na Amazônia. Entre agentes públicos de alto escalão que estimularam o garimpo, eu cito o próprio Bolsonaro. Né? Dino ainda aponta a prática de desmonte dos órgãos de fiscalização da região provocados pelo governo do Bolsonaro. Ele acabou. O governo Bolsonaro destruiu os órgãos de fiscalização. Mortes por desnutrição ou por doenças tratáveis, pouco ou nenhum acesso aos serviços de saúde, medidas insuficientes para a promoção dos Yanomamis, além do desvio de compra de medicamentos e de vacinas destinados à proteção desse povo contra a Covid-19, conduzem a um cenário de possível desmonte intencional contra os indígenas ou genocídio, diz o ofício remetido à Polícia Federal. A Polícia Federal prepara uma mega operação para expulsar os garimpeiros da reserva indígena. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que o governo federal está agindo corretamente. Quem diz que a diferença... Tem gente que minimiza a diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Esse caso exemplifica que a diferença é gigantesca, é enorme, não é pequena. E o governo Lula está agindo, né, corretamente em relação a isso. Tudo que eu tenho a dizer sobre isso, né, é isso que eu tenho a dizer. Agora, eu entendo que no Brasil, infelizmente, muita coisa acaba em pizza, muita coisa as pessoas não são punidas, e é muito importante que exista pressão social para que as pessoas responsáveis por esse crime contra a humanidade, crime de genocídio, essas pessoas responsáveis sejam punidas na letra da lei, né? Sejam duramente punidas. Né?